Morte. Só de falar. Você já sentiu um arrepio, né? A gente foge desse assunto como se fosse um monstro embaixo da cama. Mas a real. A morte é o único monstro que você não consegue evitar. Darth Vader sabia disso. Você acha que ele usava aquela máscara porque era estiloso? Não. Ele vivia na beira da morte o tempo todo. Sentia dor a cada respiração. E mesmo assim, ele seguia em frente. Carregava o peso de ter se tornado algo que jurou que nunca seria. Carregava a culpa. Carregava o medo. Carregava o ódio. Sabe o que Heidegger dizia? Ser para a morte. Você vive todo dia, mas caminha rumo à morte a cada segundo. Darth Vader era a personificação disso. Cada passo, cada respiração, cada movimento dele era uma lembrança de que a morte está perto. E isso mudava tudo. A morte não é só o fim. Ela é o lembrete constante de que você não tem controle. Que tudo que você ama pode desaparecer. Que tudo que você constrói pode virar poeira. Você acha que o Anakin se tornou Vader por quê? Porque ele tinha medo da morte. Medo de perder quem ele amava. Medo de perder o controle. E esse medo transformou ele em um monstro. O medo da morte cria monstros. Cria pessoas que machucam os outros para se sentirem fortes. Cria pessoas que controlam os outros para sentirem que têm poder sobre o inevitável. Mas a morte continua lá, observando, esperando. Você pode fugir dela? Não. Você pode ignorar ela? Até pode, mas não por muito tempo. Darth Vader, mesmo com todo o poder, com toda a força, não podia escapar da morte. A cada batalha, a cada golpe, ele sentia que o fim estava chegando. Heidegger dizia que viver consciente da morte é o que nos faz verdadeiramente livres. Mas a maioria prefere esquecer. Fingir que vai viver para sempre. Correr atrás de status, dinheiro, poder, como se isso fosse te salvar quando a hora chegar. Não vai. Vader tinha poder, mas ainda era prisioneiro da morte. Prisioneiro do medo. Prisioneiro do lado sombrio. E sabe o que é mais triste? A vida dele foi consumida pelo medo de perder. E no final, ele perdeu tudo mesmo assim. Padmé morreu. Os filhos foram separados. O império virou poeira. E ele morreu sozinho. Por que estou te contando isso? Porque você também tem medo da morte. Todos nós temos. O medo de morrer te faz ficar em empregos que você odeia. Te faz ficar em relacionamentos que te matam aos poucos. Te faz calar quando deveria falar. Te faz aceitar uma vida pequena, porque o risco parece perigoso demais. Você acha que está evitando a morte, mas está só adiando a vida. Darth Vader dizia: eu encontrei um novo caminho para evitar a morte. Mas no fundo, ele estava cavando a própria cova. Heidegger dizia que só ao encarar a morte de frente, você começa a viver de verdade. Você quer um exemplo? No anime Attack on Titan, os personagens vivem cercados pela morte. Eles sabem que cada missão pode ser a última. E é isso que faz cada momento valer. Cada conversa, cada nascer do sol, cada sorriso. A morte dá valor à vida. Sem a morte, a vida seria vazia, sem propósito, sem urgência. Darth Vader viveu uma vida de poder, mas sem liberdade. Porque ele era escravo do medo. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo? Quantas vezes você deixou de dizer "eu te amo" por medo da rejeição? Quantas vezes você deixou de começar algo por medo de fracassar? O medo da morte te transforma em prisioneiro do lado sombrio. Heidegger dizia que a morte não é um evento futuro. Ela é uma condição presente. Ela está aqui, agora, em cada segundo. Isso não é para te assustar. É para te libertar. Quando você entende que vai morrer, você para de se importar tanto com as coisas pequenas. Com a opinião dos outros. Com os julgamentos, com os fracassos. Porque no fim, nada disso importa. O que importa é se você viveu de verdade. Darth Vader, nos seus últimos momentos, tirou a máscara. Pela primeira vez em anos, ele respirou como Anakin. E mesmo que por alguns segundos, ele foi livre. Você precisa esperar até o último segundo para se libertar? Ou você pode começar agora? A morte vai chegar. Isso é fato. Mas até lá você tem a escolha de como vai viver.
Você pode viver como Vader, preso ao medo, deixando o lado sombrio te consumir, tentando controlar o incontrolável. Ou você pode viver como alguém que entende que cada segundo é único, que cada respiração é um presente, que cada abraço pode ser o último. Isso não é triste, é lindo. Você quer viver eternamente em uma prisão de ferro? Ou quer sentir o vento no rosto enquanto caminha? Quer gastar sua vida com ódio, medo, ressentimento? Ou quer gastar com amor, coragem e liberdade? Vader fez a escolha dele, mas você ainda tem tempo de fazer a sua. A morte é certa, mas o modo como você vive até lá é uma escolha. Heidegger dizia: a angústia revela ao homem o nada, e nesse nada você descobre quem você realmente é. Vader fugiu da angústia, fugiu do nada e se perdeu no processo. Mas no final, ele encontrou redenção, encontrou paz, porque ele encarou o que mais temia. Você não precisa ser um Lord Sith para entender isso. Você só precisa olhar para dentro e perguntar: se eu fosse morrer amanhã, o que eu faria hoje? Se eu soubesse que o tempo está acabando, eu continuaria vivendo do mesmo jeito? Se a resposta for não, então algo precisa mudar. Vader dizia: eu sou seu pai. Mas antes de ser o pai de Luke, ele era um garoto cheio de sonhos, cheio de esperança. A morte roubou isso? Não. O medo da morte roubou isso. Você não precisa deixar o medo te roubar. Você pode usar a morte como lembrete, lembrete de que a vida é frágil, de que nada é garantido, de que você está aqui agora. E isso é tudo o que importa. Darth Vader usava uma máscara. Você também. A máscara do medo, a máscara do orgulho, a máscara das expectativas. Talvez seja a hora de tirar a máscara, de respirar, de sentir, de viver, porque a morte está chegando. Mas até lá, você pode viver como quem não tem nada a perder, porque no fim das contas, você não tem.